Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos. Capítulo 9. Atos, capítulo 9, versos 32 a 35. Atos 9, 32 a 35. A cura de Enéas. Passando Pedro por toda a parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Que a palavra de Cristo, pelo poder do Espírito Santo, possa trazer vida às nossas vidas nesta noite. Amém? Queridos, ao que tudo indica, Pedro, ele estava num ministério itinerante de Jerusalém para Samaria, e agora ele estava em Lida. Em Lida ele encontra esse homem aqui, que nós sabemos o nome dele, né? Enéas. E havia 8 anos ele jazia numa cama, paralítico. E o que nós vemos aqui, queridos, é mais uma manifestação poderosa do poder de Jesus através dos apóstolos, no caso aqui de Pedro. E olhando para o livro de Atos, que é um livro muito lindo, muito empolgante, que traz vida, que nos renova. Se você não leu inteiro, eu recomendo que você leia. Fica evidente que Jesus, ele tinha um objetivo claro, um objetivo muito claro no livro de Atos. E o objetivo claro de Jesus é pessoas. O objetivo claro de Jesus são pessoas como eu e você. O objetivo de Jesus é você. O objetivo de Jesus sou eu. E tanto os judeus como os gentios foram alcançados pelo poder de Cristo. E muitas pessoas no Brasil e fora do Brasil estão sendo alcançadas pelo o poder de Cristo. Sabe, queridos, aqui nós não vemos formas e métodos de plantação de igreja no livro de Atos como muitas pessoas conseguem enxergar. O que eu consigo enxergar no livro de Atos é o surgimento da igreja após o derramamento do Espírito Santo. O que Jesus disse para aquelas pessoas que estavam ultimamente com ele foi: não saiam de Jerusalém sem que venha sobre vós a promessa do Pai. E a promessa do Pai era o derramamento do Espírito Santo. Mas o que ainda mais me impressiona ainda no livro de Atos é ver toda a perseguição que a igreja sentiu, toda a afronta contra a igreja, e mesmo assim o evangelho ia sendo cada vez mais espalhado. Toda a forma de conter o evangelho, na verdade, se transformava em uma forma de espalhar o evangelho. À medida que o evangelho era pregado, muitos sinais prodigiosos acompanhavam a mensagem do evangelho. Muitas pessoas eram libertas. Havia expulsão de demônios, pessoas eram curadas das suas enfermidades físicas. Sinais prodigiosos e maravilhosos acompanhavam
a mensagem do Evangelho. E isso nós vemos de uma forma maravilhosa no livro de Atos. E isso porque, queridos, o Evangelho, a mensagem de Cristo, ela não é uma simples doutrina religiosa. Não é uma ideologia. Não é uma forma de pensar. É a palavra que vem dos céus. É a boa nova. É a palavra que desce com poder sobre a terra, operando a vontade de Deus. A mensagem do Evangelho não é uma atividade sistêmica da igreja ou de crentes, porque o fundamento do Evangelho, no qual a igreja está alicerçada, ele não é humano, ele é espiritual. Como o Mário falou, é sobrenatural. A atuação de Deus, do Espírito Santo sobre as nossas vidas, sobre a igreja, é sobrenatural. Não é sistemicamente humano. Não há como o humano botar a mão ali porque ele estraga. É poder que desce sobre as nossas vidas. E uma dessas pessoas que foram alcançadas pelo poder maravilhoso de Cristo foi esse homem, que agora vocês estão conhecendo, que ele chama Enéas. E se você puder acompanhar comigo, você digita aí. Opa, achei. Oh, agora sim. Acompanhe comigo o verso 33. Ali está ruim de ler, eu vou ler daqui. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois ele era paralítico. Queridos, eu quero chamar a tua atenção para uma palavra que está aqui neste verso 33. É a palavra jazia. Guardem essa palavra. Atos diz que esse homem jazia há 8 anos em uma cama. E se nós pesquisarmos a palavra jazer, ela vem de jaz. Talvez você veja isso em lápides, né? Não muito comumente, mas jazer ele significa a condição de estagnação. Jazer é ausência de reação. Jazer é uma pessoa sem mobilidade. A ideia de sepultado, deitado ou imóvel. A palavra diz que Enéas jazia em uma condição permanente e também irreversível. Isso quer dizer que nada, absolutamente nada poderia mudar a situação daquele homem. Ele estava condenado a jazer o resto da sua vida em uma cama. E provavelmente, queridos, pensando aqui na situação desse homem, uma palavra que não existia para ele é a palavra esperança. Acabaram de cantar aqui o conjunto. Oh, que esperança nós temos em Jesus. Mas para aquele homem chamado Enéas, possivelmente já não havia mais esperança. Agora vamos pensar aqui, cá entre nós aqui, com as nossas fraquezas e com as nossas limitações. O que esperar quando a vida não dá mais chance? Dá para esperar alguma coisa? O que esperar quando não há mais, não vemos mais expectativas de mudanças? Agora, vamos deixar o Enéas um pouquinho de lado. Eu quero falar com você. Eu quero convidar você a olhar para a tua vida. Quem sabe você também não está na mesma condição de Enéas. Não jazendo numa cama, mas quem sabe jazendo na angústia. Quem sabe jazendo na depressão. Quem sabe jazendo na falta de esperança. Jazendo nos traumas
que você já sofreu na sua vida, jazendo no desânimo. Fala sério. Nós somos assim. E sabe de uma coisa? O nosso sorriso, ele não esconde as feridas da nossa alma. E se tem uma coisa que nós, e eu me incluo nisso, somos experts, é de tentar camuflar os nossos traumas, de tentar camuflar as nossas dores, as nossas injúrias. Se tem uma coisa que nós sabemos fazer muito bem, é o faz de conta. Faz de conta que eu estou feliz. Faz de conta que eu estou bem. Faz de conta que eu tenho orado. Faz de conta que eu estou feliz por estar na igreja. E assim, queridos, nós vamos vivendo aprisionados no cárcere da mentira, no cárcere do faz de conta, para as pessoas acharem que está tudo bem com a gente. E o mais impressionante disso é que nós aplicamos isso com Jesus. Jesus, faz de conta que eu estou bem. Faz de conta, Jesus, que eu estou feliz por estar na igreja. Faz de conta que eu tenho comunhão com o Senhor. Pastor Fernando pregando hoje de manhã, ele lembrou do profeta Elias, e eu quero lançar mão dele novamente. O profeta Elias, ele se escondeu numa caverna, no Horebe, com todos os seus questionamentos. Elias, se você ler, ele já estava bem esgotado. Ele estava desanimado. E se encontrando numa situação de risco, porque se nós lermos lá, uma senhorita muito simpática, chamada Jezabel, queria a cabeça dele. Então ele foge, vai ao Horebe e se esconde em uma caverna. Elias, ele tomou a decisão de jazer naquela caverna, com todos os seus traumas, com toda a sua decepção, porque se nós lermos a história dele, ele pediu a morte para Deus. Ele disse: Senhor, basta, eu quero morrer. Então nada melhor do que fugir no monte de Deus, entrar numa caverna e ficar ali quietinho. Não tem ninguém para perguntar nada, não tem ninguém para atrapalhar, não tem ninguém para me incomodar. Só que ele esqueceu de uma coisa. Ah, como a palavra é maravilhosa. No Salmo 139, no verso 7, eu estou usando a Nova Bíblia Viva, tradução Nova Bíblia Viva. Olha como essa tradução diz para nós o capítulo 139, o verso 7. É impossível fugir do seu espírito. Ele está falando com Deus. Em lugar algum conseguirei me esconder da sua presença. Elias se esqueceu disso. E ele estava bem. As pessoas usam o termo muqueado. O que é isso? Não sei, deixa para lá. Escondidinho ali, quietinho. Ninguém me atrapalha. Ninguém me acha aqui. De repente ele ouve uma voz. E a voz diz assim: Elias, o que você faz aqui? Como se Deus não soubesse, né? Mas Deus gosta de interagir com a gente. Ele gosta de provocar uma conversinha boa. E ele está lá e diz: Elias, o que você está fazendo aqui, meu filho? O que você está fazendo jazendo nesta caverna? Nós não conseguimos esconder os becos escuros da nossa alma do Espírito Santo
Aleluia. O Espírito Santo conhece todos. Ele sabe tudo sobre você. Ele sabe tudo sobre mim. Nada podemos esconder do Espírito Santo. E sabe de uma coisa, queridos? Essa condição de jazer permanentemente nessa enfermidade da alma, muito desagrada ao Espírito Santo. Essa condição de jazer na depressão, essa condição de jazer na tristeza, de jazer nos traumas, de jazer nos pecados, isso incomoda demais o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque Jesus nos libertou de toda opressão. Jesus nos libertou de toda a cadeia. Jesus nos libertou de todos os laços que poderiam nos aprisionar. E quando Ele fez isso na cruz. Quando Ele morreu por nós. Quando Ele venceu Satanás na cruz. Ele quebrou todas as cadeias. Ele quebrou todas as correntes. Jesus declara que veio para que nós tenhamos vida, e vida em abundância. Você tem vida em abundância? Você tem vida plena? Perguntinha chata, né? Poderia perguntar outras coisas. A presença de Jesus em nossas vidas nos liberta da prisão do ódio. A presença de Jesus em nossas vidas nos liberta da prisão da tristeza, da prisão da falta de esperança, da prisão da angústia, da prisão do medo, da prisão da soberba. O que é soberba? Soberba é isso daqui, ó. Nariz empinado. Com as pessoas não, com Deus. Olha só, Paulo diz uma coisa muito interessante aqui. Ele diz assim, 2 Coríntios 4, 7 a 9. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, somos nós, para que a excelência do poder seja de quem? De Deus, e não de nós. E Paulo continua e diz assim, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Ele diz que nós somos atribulados, somos, fato. Ele diz que nós somos perplexos, ou seja, colocados em situações extremas de angústias e dificuldades. Somos. Ele diz que nós somos perseguidos, somos. Ele diz que nós somos abatidos, somos. Mas, pelo poder de Cristo, jamais angustiados. Pelo poder de Cristo, jamais desanimados. Pelo poder de Cristo, jamais destruídos. Porque nós não estamos desamparados. Eu até acho que toda aquela briga por causa daquele totem na entrada da Dom Aguirre foi uma briga em vão, uma besteira. Porque eles dizem, Sorocaba é do Senhor Jesus, e nós sabemos que não é. Eu acho que seria melhor se colocasse, Jesus está vivo, porque é uma verdade. Jesus está vivo. Acompanhe comigo o verso 34. Olha só o que Pedro diz para Enéas. Vamos voltar um pouco na história desse homem. Só tem aqui, é bem curtinho, né? No livro de Atos, não sabemos mais nada sobre a história desse homem. Disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo te cura. Que coisa linda. É lindo demais. Jesus Cristo te cura, levanta-te.
arruma o teu leito. E ele imediatamente se levantou. Algo me chama a atenção no verso 34. E o que me chama a atenção é quando Pedro pronuncia o nome dele. Não é isso? Enéas, Jesus Cristo te cura. Pedro chamou ele pelo nome, como se o próprio Jesus estivesse chamando ele. E eu acho interessante, sabe por quê, queridos? Porque o nome carrega a identidade. O nosso nome carrega a nossa identidade. E eu quero que você saiba de uma coisa. Eu quero que você saiba de uma coisa. Jesus não ignora a tua identidade. Jesus não ignora quem você é. Jesus não ignora as situações que você passou. Jesus não ignora o que você faz. Ele está atento a todo momento sobre a tua vida, sobre as nossas vidas. Jesus tem atenção especial sobre as nossas vidas. Sabe por quê, queridos? Porque Ele venceu todas as barreiras que se levantaram tanto na terra como do inferno. Jesus venceu todas essas barreiras para que nós fôssemos alcançados por Deus. Você tem dúvidas de que Ele tem cuidado especial sobre a tua vida? Você tem dúvidas que Ele conhece você pelo teu nome e te chama pelo teu nome? Jesus nos alcançou para que nós fôssemos curados, libertos de tudo aquilo que nos impede de ter paz, alegria, esperança. Jesus nos trouxe salvação. E a salvação que Jesus trouxe, queridos, não é somente aquela eterna que nós almejamos, que nós esperamos, mas a salvação que Ele trouxe é a salvação do hoje. Jesus nos libertou do império das trevas, que outrora havia levado cativos os nossos corações e as nossas mentes, e aprisionados no cárcere de Satanás. Jesus destruiu tudo isso. Aleluia. Aleluia. Eu não sei se vocês ficam empolgados com isso, mas eu fico. Saber que o meu Jesus está vivo. Saber que o meu Jesus, Ele toca na minha vida. Que Ele se manifesta na minha vida, que é a promessa que Ele faz. É algo fora do comum. É sobrenatural. Vai além das nossas expectativas. Saber que o meu Senhor está vivo. É como aquela caminhada daqueles dois sem esperança, a caminho de Emaús. Cabisbaixos, entristecidos, desamparados, sem esperança. E Jesus chama eles de nécios. Jesus estava caminhando com eles. E quando Jesus caminha com a gente de verdade, quando Jesus está na nossa vida de verdade, o nosso coração queima. Por acaso não queimava o nosso coração quando Ele falava? As palavras de Jesus fazem queimar os nossos corações. Mas aí, queridos, eu faço uma pergunta. Por que estamos sempre carregados? Por que, via de regra, nós somos abatidos por esses sentimentos malignos? Se Jesus tomou sobre si todas as trevas, toda iniquidade, todo pecado, toda enfermidade que estava sobre as nossas vidas, por que nós continuamos sendo angustiados, desanimados, destruídos, como se estivéssemos desamparados? O que acontece? Qual é o problema? Será que é com Jesus o problema? Ele tem falhado? Eu acho que Ele tem falhado.
tem uma história que eu quero... Tem um tempinho. Que eu quero contar com vocês. Para vocês já conhecem. Está no Antigo Testamento, um homem, comandante do exército da Síria. A palavra diz em 2 Reis 5, que ele era poderoso, porque Deus, o Senhor, havia concedido a ele êxito em todas as suas batalhas. Ele era herói de guerra e, segundo a palavra, de muito conceito perante o rei da Síria. O máximo. Porém, ele tinha uma enfermidade conhecida como lepra. Ele era leproso. O nome desse homem é Naamã. E a esposa dele tinha uma empregada, uma diarista, será que a gente pode dizer assim, né? Que era uma judia, que conhecia a palavra de Deus, que conhecia o profeta. E ela disse assim para a esposa de Naamã: olha, tomara que o meu senhor Naamã conhecesse o profeta, o homem lá de Israel, porque ele seria curado. E Naamã pensou na sua cabeça: caramba, vou ser curado. A lepra era incurável. Então ele vai para Israel. O rei da Síria diz: toma uma carta e vai, e volta curado. E Naamã foi. Ele foi com a sua comitiva, com oficiais. Ele levou ouro, ele levou prata, vestes festivais, para dar de presente para quem ia curá-lo. Chegando em Israel, ele chegou para o rei e disse: está aqui a minha carta de recomendação do rei da Síria. O rei de Israel rasgou as suas vestes e disse: por acaso eu sou Deus para dar a vida ou tirar a vida de alguém? Por acaso eu sou Deus para curar você? Rasgou as suas vestes em atitude de humilhação, de temor. E aí o profeta ficou sabendo disso. O nome do profeta era Eliseu. E quando ele ficou sabendo que o rei rasgou as suas vestes, ele disse assim: chama o Naamã aqui, que ele vai saber que existe profeta em Israel. Naamã então chega no portão da casa de Eliseu, esperando ali um evento pirotécnico, esperando que o profeta ia sair, bater continência a ele, erguer as mãos para os céus se abrirem, e descer dos céus um raio, e ele fosse curado. Mas olha só que interessante, o profeta nem saiu do sofá dele. É engraçado. Eliseu, quando ficou sabendo, ele tinha um ajudante, chamava Geazi. Ele disse assim: o profeta Eliseu, Naamã chegou aí. Eliseu disse assim: então faz o seguinte, meu filho, fala para ele ir lá no Jordão e se banhar 7 vezes e ele será curado. O profeta nem saiu da porta da casa dele para falar com o comandante do exército. Olha que falta de vergonha. E foi lá o Geazi. As coisas difíceis sobem para os ajudantes, né? É. Mas é bom, a gente aprende com isso. E Geazi foi e disse assim: olha, o homem de Deus mandou dizer para o senhor ir até o Jordão e tomar banho 7 vezes, e o senhor será curado. Pensa num homem bravo. Pensa num homem que ficou chateado. Pensa num homem que ficou com seu orgulho ferido. Ele faz o seguinte, acompanha comigo aqui, ó. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e o leproso, e restauraria o leproso. E aí ele continua o seu choramingo: não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? E é certo, ele estava com razão. Não poderia eu lavar-me neles e se ficar limpo? E ele foi embora com indignação, batendo o pé. Mas aí, queridos, os seus oficiais pararam ele e disseram assim:
pai, eles tinham muito respeito com Naamã. Pai, se o profeta não tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Então somente ele falou para o senhor ir até o Jordão e tomar banho 7 vezes. E ele teve ali uns 5 minutos de humildade. E foi. E se banhou 7 vezes no Jordão. E ele saiu com a sua pele como a pele de uma criança, curado por Deus. Pensa num homem feliz. O que ia impedir Naamã de ser curado? Eram seus conceitos. Tem uma palavra muito interessante. Eu quero tentar voltar aqui. Está aqui, consegui. Ele usa a palavra, Naamã, porém muito se indignou-se e foi dizendo, pensava. Guardem essa palavra. Sabe por quê, queridos? Essa palavra está na primeira pessoa do verbo. Ela está diretamente ligada com eu. Eu pensava. E se tem uma coisa que pode ser mais tóxica e nociva à nossa fé e ao agir do Espírito Santo na minha vida e na igreja, é o eu. Porque, queridos, o eu, o nosso eu, coloca os nossos conceitos como regra de ouro em nossa vida, em nossas ações, não levando em conta que o querer humano é corrompido, é falho e desvirtuado do querer de Deus. Eu pensava, eu sou, eu penso, eu acho, para mim, estão todos na primeira pessoa. E expressões como essas não tem nada de Cristo. O eu não carrega o poder de Cristo. João Batista, quando ele fala de Jesus, ele diz assim: convém que ele cresça e eu diminua. É essa a dinâmica. Convém que ele cresça e eu diminua. Queridos, Deus tem as suas formas e métodos. Ele não precisa da nossa ajuda. Deus não precisa do teu conselho. Ele não precisa do meu conselho. A única parte que nos compete é ouvir e obedecer. Assim como aconteceu com Enéas. Quando Pedro disse a ele: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Estou finalizando. Mas eu quero aprender algumas coisas com esse homem, com esse tal de Enéas. Sabe por quê, queridos? Não há relato algum de alguma palavra dele. Ele não fala nada. Ele não reclama, não questiona, não esboça dúvida. Então somente ele ouviu e obedeceu. E eu quero, queridos, na autoridade do Espírito Santo, replicar as palavras de Pedro para você. Jesus Cristo te cura. 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 Jesus é nossa esperança, porque Ele está vivo. Jesus é nossa esperança porque Ele me chama pelo meu nome. Jesus é nossa esperança porque Ele sabe quem eu sou. Ele sabe quem você é. E se você e eu cremos e ouvirmos e obedecermos as suas palavras, então somente seremos curados. Por isso eu quero te convidar, querido irmão, querida irmã, nessa noite,
Renda-se a Cristo. Esse passo tem que ser dado. Não há outra forma, não há outro caminho senão a render a Cristo. Enquanto eu estiver prevalecendo, Cristo não vai existir na minha vida. E você verá o poder dele se manifestar em sua vida de uma forma a qual você nunca viu, nunca imaginou ou pensou. O Espírito Santo trouxe você aqui nessa noite para dizer para você: não perca a tua esperança. Não perca a tua esperança. Jesus está vivo. Ele está vivo. Ele é eterno. Ele sempre estará no seu trono. Ele sempre estará olhando para as nossas vidas. Jesus é a nossa cura. Jesus é a nossa paz. Jesus é a nossa salvação. Eu finalizo o Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus não enviou o seu Filho ao mundo para que julgasse ao mundo, mas Ele enviou o seu Filho para que o mundo fosse salvo por Ele. Jesus Cristo te cura. Jesus Cristo te cura. Eu quero convidar você nesse momento a fechar os seus olhos. Nós vamos ser ministrados. A equipe de louvor vai ministrar um cântico. Eu quero desafiar você a crer nesse Jesus que está vivo. Eu quero desafiar você a se render a Cristo. Jesus não é o menino mais. Não é o menino Jesus, é o Rei Jesus. Ele tem todas as coisas em suas mãos. Eu quero desafiar você a viver uma nova etapa da sua vida com Jesus. Um novo momento, diferente. Com o toque verdadeiro de Cristo.